a Carol aí, tudo bem? Boa noite. Chamar o pessoal aqui para ir entrando. Chamar o pessoal no aviãozinho. Quem tiver aí puder mandar também. O Luiz já está entrando. Chamar o pessoal aqui. A ideia é hoje a gente conversar. Vou conversar com um cara que está se tornando um grande amigo, que está à frente de um dos que estão à frente do grupo Brotherhood Brasil, é o Luiz Alcântara. Tem um trabalho muito bonito aí à frente desse grupo e tem sido aí um grande parceiro nessa jornada. Então, ó, chamando o Luiz aqui. Fala aí, Luiz. E aí, mano, beleza? Tudo bem e você? Pô, o que aconteceu aqui? Eu tava vendo tudo, de repente fez um pá, e aí mudou tudo. Fez um Incrível. quê? Cara, não sei o que fez. Essa tecnologia, né? A gente tá se acostumando ainda. Pois é. Eu tava com meu filho lá fazendo ele dormir e, cara, esqueci que a gente tinha antecipado o horário para respeitar o Caetano, né? Exatamente. A gente não queria competir com a live do Caetano tão aguardada aí. Exato. E, cara, de repente eu desci e falei, nossa, 8h25. Já, e aí veio na hora aqui. Mas e aí, bom, eu mandei aqui uns aviõezinhos aí para um pessoal que estava interessado nesse bate-papo. Boa. Já tem algumas pessoas aqui conectadas, o Paulo está aqui, o Fábio, o Carlos França, meu primo, o Leandro, muito bom ver vocês aqui, que Legal. legal, show de bola. A, a ideia aqui é a gente bater um papo. Eu vou passar para você se apresentar, Luiz. Mas primeiro quero te agradecer te agradecer a presença aqui, né, e a disponibilidade, trazer para a gente aqui, para minha rede, um pouco da sua história, da história do Brotherhood, e aí bater um papo sobre essa questão, né, dos grupos de homens que estão surgindo, que estão pipocando a partir de um movimento aí, né, capitaneado talvez pelo Papo de Homem, junto com algumas outras iniciativas que estão fazendo a diferença nessa nossa sociedade moderna. E como isso é importante nesse processo de autoconhecimento, de colocar para fora nossas emoções enquanto homens, a partir de uma construção, né, identitária do machismo, né, vinda do machismo. E acho que a ideia é essa. Então, aqui, se apresenta, fica à vontade. A ideia é que seja um bate-papo tranquilo, dentro dessa pauta da masculinidade aí dos grupos de homens. Sim, maravilha, maravilha. Bom, acho que primeiro duas coisas. Pedir desculpas, porque eu tô na casa dos meus pais, né? Eu vim pra cá por conta do Dia dos Pais, domingo. Hum, E aí eu tô vendo que tá horrível a luz aqui, né? Mas eu arranjei um espaço onde desse pra eu participar aqui legal. Mas a luz, tô vendo que meu rosto tá meio escuro, né? Mas enfim, espero que não esteja atrapalhando aí muito. fica tranquilo. Mas enfim, eu tô aqui na casa deles por conta do Dia dos Pais. E a outra coisa, agradecer aí. Acho que é muito importante, né? Acho que a gente estabelecer essa motivação mesmo, né? Do porquê que a gente fazer esses encontros e fazer esse tipo de conversa, né? A gente tá aqui numa sexta-feira à noite falando sobre masculinidade, sabe? Eu, às vezes, quando eu era mais novo, eu gostaria de ter tido
a oportunidade de sequer saber que poderia ter uma conversa sobre essa, assim, sabe? Ah, verdade. Então, sobre esses temas. Então, acho que é muito importante a gente sempre lembrar disso, assim. É muito bom. E aí agradeço você pelo convite, claro, pela parceria aí já dos últimos meses. E até fiz questão de entrar aqui com o Instagram do Brotherhood também, para ver se o pessoal chegava junto aí, se o Legal. pessoal participava. E, bom, meu nome é Luiz, né? Luiz Eduardo. Eu sou de São Paulo. Não sei o quanto eu vou falar já de mim, eu vou falar só um pouco, e depois a gente vai trocando, senão também dá pra ficar a noite inteira aqui falando de mim. Mas eu sou de São Paulo, eu moro em Campinas faz 4 anos. E há 3 anos, né, foi em abril de 2017, eu recebi o convite do Gustavo Tanaka para participar de um. Ele queria reunir homens. Ele falou, pô, eu participo de várias coisas de autoconhecimento, né? O Gustavo já tem uma caminhada assim de facilitar, né, algumas coisas, alguns trabalhos de autoconhecimento. Você E já, ele, pô, já o sempre. conhecia? Já o conhecia, a gente já tinha trabalhado junto num outro projeto não relacionado, assim, né, sobre outro tema, tipo uma Aham. startup, assim. Ah, que legal. E aí a gente já estava ligado nisso, né? Porque muitos espaços que a gente participava tinha muito mais mulher, assim, né? Porque tava muito mais nessas buscas e tal. E aí ele falou, pô, vamos aí reunir os caras que a gente conhece, que estão abertos, estão dispostos, e vamos sentar junto, vamos ver o que que é, vamos ver. E aí foi incrível, porque foi o primeiro encontro, assim, com uns 30 caras, de tipo, assim, foi um primeiro encontro super variado, assim, né? Tinha gente mais velha, gente mais nova, tinha alguns negros, alguns homossexuais. E assim, tinha uns 30. E aí aquela coisa estranha, assim, de você chegar com vários caras sentar em roda, daí aquela coisa de primeira vez, você não conhece ninguém e tal. E aí o primeiro que chorou, meu, transformou assim. Transformou. Nossa, aí Abriu a mudou. porteira. E aí a gente viu a potência, né? Isso foi em abril de 2017, aí a gente viu assim, não só a potência, como a necessidade de fazer isso, né? E aí Uhum. gerou essa vontade em todo mundo que tava lá, tipo, todo mundo falou, não, a gente precisa ter mais, não vai ser só esse um encontro, assim, né? Sim. E aí, assim que surgiu, assim, aí no começo nem tinha esse nome, né? Aí esse nome do Brotherhood mesmo começou em julho de 2017. Acabou de fazer 3 anos, né? Que efetivamente chama Brotherhood, assim. Brotherhood. E aí era em São Paulo, sempre em São Paulo, tal. E aí a gente teve vários formatos, várias experiências, testamos várias coisas, assim. Aí, e no começo de 2019, começou um grupo em Floripa, em Florianópolis. Um pessoal de Floripa tinha ido lá, participou, tinha achado muito da hora, eles começaram lá. E Levaram aí para lá. levaram pra lá, começou um grupo. A gente sempre teve essa coisa, se alguém quiser aprender e levar para cidades, beleza, assim, nunca teve uma Propriedade. coisa fechada, assim, né, sei lá. E aí, como eu sempre morei em Campinas, eu sempre tive muita vontade de fazer em Campinas, mas eu não conhecia muita gente, né? Eu nasci em São Paulo, morei minha vida inteira, e Uhum. aí, por coincidência, assim, eu não sei, até eu vi que o Igor apareceu aí, mas o Igor foi o cara responsável, assim, um dos principais responsáveis por acontecer o Brotherhood Campinas, porque ele mandou uma mensagem pra gente, assim, Que falando, pô, legal. podia ter esse trabalho em Campinas, alguma coisa. Aí conectou, eu já morava lá, falei com ele, a gente fez uma reunião, e isso foi em junho, maio, assim, de 2019, ano Ó, o Igor passado. aí, ó. É, o Igor aí. E Muito aí bom. a gente achou um espaço lá em Campinas e aí começou. E aí desde final de julho, né? Final de julho, acabou de dar um ano que tá rolando o grupo em Campinas também. Aí agora, né, todos online por conta Todos desse momento da online. pandemia. Uhum. Mas foi um pouco assim a história, assim, né? E aí acho que depois, enfim, passar um pouco a bola para você, mas aí eu posso falar o que que me levou, assim, né, a tudo Legal. isso e tal. Mas só um pouquinho da história, assim, do Brotherhood, assim, né? Da minha história nele. Não, muito interessante. Você já ter conhecido o Gutanaka e meio que o papo já rolava meio que em cima dessa temática. Poxa, o que que nos impede às vezes, né, de fazer? É um pouco de dar o primeiro passo, né, de fazer e não ficar esperando, né? Acho que isso é um ponto, né? Do lado aqui, do meu lado, do ORH, eu participo de uma, né, meu filho estuda numa escola Waldorf em Valinhos. Eu também sou de São Paulo, né? Nascido e crescido em São Paulo minha vida inteira. E há 6 anos atrás eu mudei para Valinhos, para Campinas primeiro e depois para Valinhos. Quando eu vim para Valinhos, meu filho já estava na idade escolar, a gente matriculou nessa escola e, e aí passou 3 anos com os pais da escola ali do Samuel, a gente foi impactado pelo silêncio dos homens, que foi o empurrão que faltava, basicamente, né?
acho que dentro de um processo de autoconhecimento, de terapia, da paternidade, inclusive, acho que já vinha uma questão minha de, meu, que pai que eu vou ser para essa criança? Aí, puta, é um menino. Putz, que pai que eu vou ser desse menino? Como que eu vou criar esse menino para que seja um homem de bem, com valores, que respeite o próximo, que, né, que seja livre acima de qualquer coisa. E a escola Waldorf, né, esses questionamentos associados à antroposofia, à pedagogia Waldorf, casou muito bem com essa busca constante de se conhecer, de se perceber e de buscar essa liberdade, né? E aí quando eu pensava nessa liberdade, eu olhava para minha história de homem e falava, não, mas espera aí, eu não sou um homem livre, não me sinto livre, né? Eu sinto que eu estou cumprindo um papel social. E o Silêncio dos Homens veio num grupo da escola, através de uma mãe, que falou, homens, assistam. Cara, naquele dia eu parei a assistir com a Laís, minha esposa, e aí no final, né, tem lá, se quiser criar crie o grupo na sua cidade, e tem lá o Papo de Homem, o blog do Papo de Homem, e um guia. E aí, cara, peguei esse guia no dia seguinte, comecei a estudar, a ler, e aí falei, meu, quer saber? Vou sugerir para os pais da escola. Sugeri, sei lá, convidei, o pai deve ter, acho que hoje tem 100 famílias, eu convidei para os mais próximos ali, dá uns 25. No primeiro encontro tinham 15. Pô, uma aderência super importante. Passou, aí, ali a gente definiu ali qual seria o formato, como é que as coisas iam acontecer. Cara, a gente ficou 8 meses se reunindo semanalmente, toda terça-feira, e foi uma coisa que nos primeiros 8 encontros a gente meio que combinou para se falar, para se conhecer, né? Quem é o Requião na fila do pão? O que você fala além daquele papo de escola? Ah, eu sou o Felipe Requião, pai do Samuel, marido da Laís. Não, cara, quero saber quem é você. O que fez você chegar aqui? Qual que é a sua história? E aí a gente viu numa sala com 15 homens, cara, a gente começava às 8 da noite e não tinha hora para terminar, porque aquilo parecia que a gente estava com uma coisa entalada na garganta e as pessoas falavam, os homens falavam sobre suas histórias. E aí é o que você falou, o primeiro que chorou já rolou um abraço fraterno, já rolou um outro choro do outro lado, uma identificação imediata. E aí surgiu o Hora H. O Hora H também, o nome Hora H depois veio, né? Acho que, sei lá, em novembro, dezembro, que a gente até então ficava nos chamando de Papo de Homem. Talvez se tivesse conhecido o Brotherhood antes, poderia se chamar Brotherhood. Mas pô, Hora H, por que Hora H? Não, é a hora do homem. É a hora do homem se colocar para fora, né? Ao sair dessa caixa e a hora é agora, né? Então não vamos perder mais tempo. E foi assim também, muito meio que organicamente, né? Interessante. Eu acho muito bom. Fala aí. Não, pode falar, eu ia passar para você. Não, eu ia falar duas coisas sobre os nomes, né, dos grupos. Eu acho que, pegando o gancho aí que você falou do Hora H, eu acho que a gente tem que reconhecer também essa nossa responsabilidade, né, como homem, assim, de entrar nessa conversa, de entrar nessa discussão e rever os nossos comportamentos, as nossas atitudes, assim. Eu acho que você trouxe a questão da paternidade, né? Eu acho que tem muitos momentos, assim, do porquê que os homens chegam nos grupos, né? A gente fica vendo, assim, um dos momentos, assim, né, que faz questionar a vida e tal, é muito a paternidade, assim, né? Uhum. Ou então tem muitos que chegam por uma crise financeira, às vezes está numa crise existencial e aí se questionando o seu papel. E no meu caso, foi muito uma questão de... Eu sempre tive muitas amigas mulheres, assim, né? E muito mais facilidade de me relacionar com mulheres. E acho que, se for ver, para se relacionar mesmo, nós homens temos muita dificuldade para se relacionar entre a gente, né? Porque as nossas relações, acho que eu posso falar um pouco mais, são Competitivas. bem mais ou menos, né? Então eu me sentia mais nutrido com as minhas relações com as minhas amigas, assim. E aí isso, de alguma forma, me possibilitou entrar em contato com questões feministas e tal, já desde o colegial, assim, né? E aí eu sempre me questionava, falava, mas e aí, né? Tipo, também ficava naquele lugar, mas e aí, qual é o meu papel? O que eu faço? Porque, tipo, beleza, entendi e tal. E aí quando eu vi esse convite do Gustavo, pra mim caiu como uma luva. Eu falei, nossa, é isso, né? Eu tenho que estar com outros homens, eu tenho que estar eu conversando, assim, a gente tem que estar junto. Sim.
E aí acho que é isso, acho que tá muito nesse momento de reconhecimento. Então acho que Hora H é um nome muito bom, assim, porque é uma hora, é isso, na hora do homem, não porque é a hora do homem no sentido de que, né, a gente já tem muito destaque, a gente já tá nos Tá espaços no e tal, é no sentido da gente privilégio, né? rever, né? A questão da gente rever os privilégios, rever o que a gente faz. E aí, conectando com o nome do Brotherhood, que eu acho que, então, acho que tem essas duas. Tem vários aspectos, né, do porquê que a gente fazer, do porquê a gente fazer grupos de homens, assim. Mas acho que isso da questão de assumir a responsabilidade, o nosso lugar e estar junto, né, nesse momento, assim, que de diversas questões acontecendo ao mesmo tempo agora, socialmente. Mas um dos motivos até de chamar Brotherhood também é porque a gente queria exatamente reverter essa coisa da broderagem, assim, né? Então, Hum, essa broderagem que tem entre homens, assim, que foi uma das coisas mais potentes que a gente viu quando a gente reuniu homens e aí a galera falou e ninguém zoou o outro porque ele falou alguma coisa, ou ninguém, sei lá, ficou desconfortável porque um começou a chorar, sabe? Então, ver que isso era possível entre homens, sabe? Como assim? Eu consigo sim. ficar num grupo com 30 homens e, tipo, E os caras me ouvem e me não me zoam. vulnerabilizar, Exato, é. sim. E aí essa coisa de criar uma nova forma de amizade, porque acho que isso, pra mim, pelo menos na minha história de vida, faltava muito, assim. Aí eu descobri que é possível ser verdadeiramente amigo de homens. Foi tipo, eu Sim. sempre tive amigos, mas assim, eu não contei pra vários amigos meus de longa data várias coisas que eu já falei, assim, no Ah, que Brotherhood, em outros interessante. espaços e tal. Por conta, né, acho que é isso, né? Os nossos grupos de homens, normalmente, bar, futebol, é tipo, os assuntos são aqueles mais básicos, que ficam superficiais. É muito Uhum. raro você ter um amigo, assim, que você possa conversar mais profundamente. Em grupo, então, pelo É menos, muito eu difícil. conheço, é muito difícil. É, olha só, tem uma pessoa aqui que escreveu, ó, cadê? Muito legal escutar vocês. Meu nome é Renato e conduzo um grupo em Belo Horizonte chamado Homens Autênticos. Ó, muito legal, Renato, bem-vindo. E é Cara, que muito, todo dia a gente descobre um novo grupo, né? Tem muitos grupos. cara, é muito legal. Aí, em Belo Horizonte, é o primeiro que eu conheço, assim, de lá. Tem os Homens Tem o Peixaria Essenciais, lá. Tem o Peixaria também. Peixaria BH, que também está ali em BH. Então, assim, muito legal. E, assim, o legal dessa rede que a gente está aqui hoje porque, nossa, surgiu, né, acho que a minha necessidade de meio que estruturar o grupo, de pensar em que caminhos que a gente seguiria. E aí, acho que na página do Brotherhood eu mandei um direct para você, você respondeu logo em seguida, me deu o WhatsApp, a gente começou a conversar e aí trocamos longos áudios de formatos, né? De como é que você estava facilitando, que temas, se tinha um grupo ali que organizava, que liderava. E eu acho que isso é o bonito desse movimento, que não tem competição, né? A gente quer mais é que outros grupos surjam, né? Tem. E isso se espalhe como uma onda. Então, isso é muito legal. E também a Ziza da Silva, que ó, escreveu: eu sou um homem trans que foi jogado nesse universo de repressão e violência da masculinidade sem ter aprendido a lidar com isso. Queria muito dialogar sobre isso. E o Ziza, muito obrigado, Ziza, pela mensagem. O Ziza teve um fato curioso, né? Eu acho que ele é amigo da Kelly, uma amiga minha com quem eu fiz 3 lives, uma sobre racismo, uma sobre branquitude e uma sobre masculinidades. Quem perdeu, quem quiser ver, está lá no meu IGTV. E eu me descrevia como um homem em reconstrução. E aí o Ziza criticou construtivamente, de uma maneira super positiva, essa minha descrição, né, questionando, mas por que em reconstrução? Né? O que está precisando ser reconstruído? E eu devolvi a pergunta, falei, tá, mas por, por que que essa pergunta é importante e por que que a forma como eu me apresento é importante? E, poxa, né, o Ziza escreveu ali uma mensagem muito esclarecedora que eu guardo, salvei aquela mensagem porque faz muito sentido, né? Nós, homens, estando numa posição de privilégio, e isso tem caído para mim, essa ficha, a gente sequer, eu posso falar por mim, né? Eu sequer pensava a possibilidade de existir essas outras oportunidades e manifestações da masculinidade. A masculinidade, para mim, antes dessa consciência, ela era singular. Tá. Mas eu comecei a perceber, e quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, quanto mais eu troco, que não. Cara, existem homens trans, homens gays, existem pais homens trans, pais homens gays,
ou aquele homem hétero cis, que é identificado desde o nascimento com a sua sexualidade, e isso para mim começou a fazer muito mais sentido do que essa binaridade que eu vejo, que eu vi no mundo e que eu fui criado. Então, assim, é muito legal ter os Is aqui, e o Hora H, e acredito que o Brotherhood está completamente aberto para receber e a gente abrir esse diálogo para entender essa masculinidade, como ela é vivida e manifestada. Você falou que você não tinha muitas referências de grupos de homens, né? De homens se reunindo, ou aquela amizade além da broderagem, né? Além da roda ali, que tá tudo bem, eu tô bem no meu trampo, eu no futebol o papo rola solto, né? As conversas sempre superficiais, né? Eu já venho de uma história um pouco diferente. A minha história passa por, né, meus pais, eles se conheceram num grupo de jovens e esse grupo de jovens, né, os jovens cresceram, tiveram filhos e esses filhos se tornaram amigos, né, e dentro dessa amizade eu tenho muito boas referências de homens e esses homens, eles fazem essas trocas. Então são homens cúmplices, sabe, que têm uma caminhada juntos, uma história juntos de anos, e que uma vez por semana, uma vez por a cada 15 dias, ou uma vez por mês, se reuniam, né? Primeiro só os homens, depois homens e mulheres, e essa ideia de grupo, na minha vida, ela sempre foi um pouco mais presente, né, do que eu tenho percebido com outros homens, que às vezes chegam no hora H, que aí o cara tá sozinho e tal. E a grande diferença acho que é isso, né? Quando você tem uma perspectiva já talvez de uma caminhada da minha juventude, da minha infância, vendo ali essas reuniões, para mim é meio que natural. Eu estava sentindo falta disso, né? A minha história foi um pouco, eu estava sentindo falta porque eu sempre tive, quando eu vim para Campinas, apesar de ter muitos amigos aqui, eu não consegui criar um ambiente. Né, eu não consigo. E aí, putz, acho que você deve ter mais ou menos a mesma idade que eu, 36, 37 anos. Quando você chega numa certa, pelo menos tem acontecido comigo, chegava numa certa idade, é difícil você adicionar amigos no seu círculo. Parece que eu tinha chegado, cara, já tenho, sei lá, meus 100 amigos, desses 100, uns 20 são aqueles mais frequentes, e desses 25 são caras que, se eu ligar no meio da noite, eles vão me atender. E um ou dois, eu tenho certeza que me ligarão, que me atenderiam. Então, eu comecei a sentir falta, cara, porque aqui eu fiquei meio isolado. E na escola do Samuel eu percebi que isso era comum entre os homens, ao mesmo tempo que quando surgiu o convite, todos que embarcaram entraram nessa conosco comigo, estão aí comigo até hoje nesse trabalho. Massa, massa. Eu sempre tive muitos grupos de amigos de homens, mas assim, com esse tipo de troca, não tinha encontrado ainda na vida. Eu sou um pouquinho mais novo só, tenho 32, mas estamos aí 32. na mesma faixa. Eu só queria falar, eu acho que muito importante isso que você trouxe aí, que o Ziza falou, e eu acho muito importante a gente reconhecer que são masculinidades, né? Então a gente sempre usar no plural, assim mesmo. Uma Sim. das coisas que a gente muito valoriza, assim, que acho que é a coisa mais rica, assim, dos encontros, é a gente buscar reconhecer esse modelo, né, que a gente adotou, assim, esse modelo da masculinidade hegemônica, assim, que você falou, né, que você achava que tinha só um homem. É mais ou menos assim, a gente cresce achando que tem esse modelo que a gente tem que alcançar, né, que é inalcançável. Não, sempre é inalcançável, né? Você sempre tem que... Tem uma... Eu não lembro quem foi agora para falar, mas que a mulher, depois que... Quando ela falam que ela virou mulher, né? Ela é sempre mulher, ninguém questiona mais, assim, vamos dizer. O homem, ele tá sempre tem que se provar que é homem, assim. Então, a todo momento, senão, se você não se provar que é homem, você pode... Então, fica aquela pressão eterna, assim. É E uma aí isso gera masculinidade vários frágil, né? reflexos. Super, super frágil. E aí uma das coisas mais legais que a gente trata, assim, e busca trazer essa visão, assim, nos encontros, é que o nosso mundo atual, né, ele não cabe mais um modelo, assim, né? Uhum. Então a gente tem que usar os modelos, assim. Então, para determinada situação, para determinado momento, talvez caiba determinado comportamento, assim.
para outro lugar é outro comportamento, para outra vida é outro lugar. Então cada um vai. Então essa riqueza das trocas, né, e das realidades diferentes vai permitindo cada um construir novas referências, assim. E aí a gente Uhum. virar referência um do outro. Então, tipo, você ser uma referência para mim. A gente não ficar Sim. buscando sei lá quem, um cara famoso lá que a gente nunca nem vê. Intangível, né? Então, tipo, não, é você, é o cara que tá sentado aqui do meu lado, que tá, tipo, batalhando e vendo como ser pai e trabalhar e ao mesmo tempo participar das atividades da casa e tá envolvido, levar o filho pra escola. Teve um livro Uhum. que eu li, americano, que ele falava, o novo modelo de homem não é pra ser o super-homem, não, é pra ser o cara que consegue carregar uma sacola de supermercado na mão, um filho na outra, Ah, assinar, trabalhar e tal. Então, tipo, esse é o modelo, assim, como a gente vai sim. encontrando essas Que é de formas, carne e assim. osso, né? É um homem real, né? O que tem essa identificação. Exato. E É muito algo bom. super importante ter essa diversidade de realidades mesmo, né? Porque, Ó, o pessoal de Floripa está na área, Henrique Trilha, o Mutá acabou de chegar, Mutá, bem-vindo, sente-se aí na sala, a gente acabou de começar, estamos esquentando, mas um dos pontos que a gente também percebe, que eu tenho percebido bem nessa roda, e aí, lógico, a gente ficou 8, 9 meses caminhando juntos semanalmente, isso criou um laço fantástico entre nós, entre os homens, uma conexão entre os homens, e nesse meu processo de autoconhecimento, de revisão da minha masculinidade, busca por esses homens reais que falam de coisas que para mim começaram a fazer sentido, eu encontrei o Guerreiros do Coração, que é um hum, trabalho fantástico. Eu comecei a fazer o primeiro ciclo esse ano, mas por conta da pandemia a parou, gente, né? a Fiquei gente sabendo. parou, isso. A gente foi lá no Aveleira, em Campinas, e fez a primeira reunião. A gente até brinca que foi uma reunião com 70 homens na sala, todos ali descalço, e aí, meu, um calor, né? Porque foi em março, começo de março, meu, um calor É. na sala, e uma semana depois estava começando os lockdown. Aí a gente falou, meu, então tá todo mundo imune, porque se o vírus entrasse ali na sala, acho que a gente acabava com o vírus. E uma coisa que eu tenho, que eu aprendi, estou aprendendo ali com o Guerreiros, é que homem aprende a ser homem com outros homens, né? Então, quando a gente olha para a história da humanidade, você tinha ali a cabana vermelha, né, a casa vermelha, onde as mulheres retiravam a É. menina da tribo para ensinar para ela sobre o feminino, sobre as questões relacionadas ao sagrado feminino, e os meninos, eles iam acompanhar os anciãos, então eles iam para as florestas, iam caçar, iam fazer as coisas que eram esperadas ali dentro do papel da divisão social, era esperada dos homens. Então os meninos aprendiam com os homens. E aí vem toda essa questão da vida moderna, etc., né? O patriarcado instaurando e depositando sobre o homem uma necessidade dos 3 P's, né? Que é o performar, o prover e o procriar, acabaram que os meninos passaram a ser criados pelas mulheres e aí perderam aquela referência de masculino, né? De homem performando uma atitude masculina, ou o homem também sendo contribuidor da criação, sendo cuidador daquela criança, né? E aí isso só encaixotou mais o papel do homem na sociedade, que ele não é capaz de cuidar, que ele não é capaz de dar afeto, que ele não é capaz de uma série de coisas que ficou que recaiu sobre os ombros das mulheres. É uma, é Sim. uma, é uma, é uma balança que ficou desproporcional, infelizmente, né? E aí resgatar isso, na minha opinião, é você trazer para nós homens essa essência de cuidador, como você falou, de você dar conta, né? De ter uma atuação profissional, de ter uma atuação dentro da sua casa e, quando você é pai, ter uma atuação dentro da criação dos seus filhos, a educação para a vida. Achei muito legal isso que você trouxe dessa perspectiva histórica, assim, né? Dos ritos de passagem, assim. Acho que a gente perdeu um pouco nessa nossa sociedade, né? Esse rito de passagem, assim, do menino para o homem, assim. Eu tive uma oportunidade, eu estava tentando lembrar o nome eu não vou lembrar qual é a tribo, mas eu participei uma vez de um encontro de indígenas mulheres do Alto Xingu, foi em São Paulo.
e elas estavam. Foi super coincidência, assim, porque era um encontro aberto delas e era aberto para homens e mulheres participarem, mas de homens só tinha eu, assim, o resto eram várias indígenas e aí várias mulheres ocidentais, assim, né, vamos dizer. Uhum. E, e aí elas estavam contando como é o processo lá de. E aí elas ainda têm esse costume de quando a menina menstrua, separa, vai para uma casa, fica separada e tem todo um cuidado com as mulheres, ela fica só em contato e tem toda essa preparação porque marca, né, essa passagem para virar mulher. E com os Uhum. meninos, elas não falaram muito dos meninos, mas elas passaram por cima falando que é a mesma coisa. Quando o menino atinge certa idade, aí ele já sai com os homens, vai, sei lá, fazer as atividades e tal. Então cria uma coisa ainda meio dualista, assim, né? Mas de certa forma te dá essa passagem que eu acho importante da idade, assim, né? Tipo um ritual, né? Como se E, fosse um ritual. e aí uma outra coisa que acho que você trouxe na sua fala, que eu acho bem importante, assim, é essa desvalorização do feminino, né? Do que a gente considera feminino na nossa sociedade, né? Uhum. Então, esse medo dos homens do que das características ou das qualidades que eles têm neles, né? Porque a gente também é ser humano, a gente também chora, tem emoção, a gente também quer cuidar do outro, a gente também ama. Mas essa repressão, né? Esse medo de entrar em contato com isso, de não poder, de ser chamado de mulherzinha, o que quer que seja, essa negação do feminino, a gente não só nega nas mulheres, e aí gera todo o machismo, né? O patriarcado que você falou, mas aí isso gera todo esse anseio interno, assim, né? Sim. Essas contradições, assim. E isso E é um tipo de violência, né? É uma super, violência contra nós mesmos. E quando externalizada, agride a mulher, agride a figura do feminino, né? Ou aquele homem que tem um jeito, né, mais efeminado, né? Ou um homem gay, né? Eu escrevi um texto agora, essa semana, sobre eu estou escrevendo uma série de textos sobre os 7 mitos do machismo. eu vi. E esse último agora é sobre isso, o medo de ser gay. E isso Sim. está na origem de você reprimir e querer anular o seu lado feminino. E aí uma das coisas que eu tenho é uma questão filosófica até, Luizão. Da onde surgiu? Não, aqui, né, não acho que a gente vai conseguir a resposta em pouco mais de 40 minutos. Mas é uma coisa que eu tenho perguntado. Da onde surgiu essa binaridade do que é masculino e do que é feminino? Já viu? Já pensou sobre isso? Cara, eu acho que surge com a humanidade, assim. Acho que não só do masculino e feminino, né? A nossa forma de pensar, a nossa mente, assim, aí já até expandindo um pouco a visão, assim, saindo um pouco da temática, mas a nossa mente é muito dualista, assim. E a nossa cultura ocidental cristã, o cristianismo é muito dualista. Tem essa coisa do bom e mal, certo e errado. Então, a nossa cultura, no geral, além da questão do gênero, assim, né? É muito dualista. Uhum. Então, eu acho que é uma consequência meio, entre aspas, não é natural, né? Mas é uma consequência lógica, assim, uma consequência que acontece por conta desse padrão dualista mesmo, que acho que a gente pensa de forma. E aí tem todas as questões, acho que tem umas visões orientais hoje, né? Que muito em voga, e a própria física quântica, enfim, a gente pode viajar aqui, né? Mas Sim. de trazer mais o paradoxo, trazer mais essa não dualidade para a forma de pensar, assim, né? E É, aí os entra is... até as questões de transgeneralidade, entre as questões de não binário hoje em dia. Uhum. Então, a gente conseguir pensar não binariamente é um desafio É um para a nossa desafio, é um sociedade desafio. no geral, né? Nem só para a Sim. questão de gênero, né? Não, e eu estava No conversando geral. outro dia com a minha esposa que acho que é um desafio real e que eu tenho encontrado dentro desse assunto, dessa temática. Porque, cara, são anos de binaridade, anos de certo e errado, anos Sim. de... o Denner escreveu aqui, o Denner Muniz, anos de Adão e Eva, né? Desde a Exatamente. criação isso está incutido na gente, né? Eu não estou conseguindo acompanhar os comentários aqui, mas é bom que você está me falando. Não, eu baixei aqui, mas o Ziza falou aqui, a Grada fala que os binômios são filhos da cultura colonial eurocentrada. Então ali talvez seja, né, Exato. Eu sei que Jung, já ouvi em alguma live, um psicólogo dizendo que Jung, que meio que Jung e o Mao Tse ali quando ele desenhou aquele símbolo do yin e yang, né, que são Uhum. forças que atuam
mas atuam em nós. Então não é que o homem é só masculino e a mulher é só feminina, né? As duas forças atuam em nós, e atributos, e foram atribuídos ao feminino, a essa força feminina, a questão da beleza, da admiração pelo belo, das emoções, o contato com as emoções, né? E o masculino, a força mais física, mais terrena, né? Mais linkada à força física, à objetividade, e que talvez a evolução, né, da sociedade, em alguns momentos em que precisavam, né, as mulheres cuidam das suas crias, né, imagina, então, putz, toda a organização social era uma tarefa atribuída às mulheres. Então, as relações, as conversas, né, o ombro amigo, né, para a mulher chegar e chorar e compartilhar, enquanto o homem estava na outra função, que era trazer alimento para casa. Então o cuidado do homem era muito mais tangível, né? Muito mais palpável. Então e aí o Ziza está dizendo que tem sociedades originárias com até 5 gêneros. Então, cara, é um mundo de descobertas que a gente precisa conhecer para poder reconhecer, né? E acho que os grupos de homens, na minha visão, têm esse papel, sabe, de ajudar cada um de nós a entrar nesse processo, nesse autoprocesso de desconstrução dessa mentalidade binária que nos trouxe até aqui. E aí a consequência disso talvez seja uma equidade, né, uma equidade maior entre os gêneros na nossa sociedade. Agora, uma pergunta, Luiz. Você acha que... Lá vem. Essa é uma pergunta fácil, André. Não, mas a pergunta é pra gente, né? Não tem nenhum roteiro, cara. Já tive live com amigos meus, inclusive com a Kelly, que é bem estudiosa. Cara, eu precisei me preparar, eu precisava estudar e tal. Aqui é um bate-papo de uma sexta-feira à noite, cara. Você acredita que esses grupos de homens algum dia serão grupos mistos? Nossa, assim, primeiro, a gente brinca muito que a gente quer muito que o nosso trabalho seja temporário, né? Eu acho que talvez eu não vou ver na minha vida, assim. Mas a gente brinca que... Eu acho que todas as profissões deveriam ser assim, né? Os médicos, por exemplo, se os médicos atuassem não querendo mais que precisasse ser médico, eu acho que já houvesse médicos, né? Então, tipo, seria muito bom. Então a gente sempre traz essa intenção, assim. A gente está fazendo grupos de homens para que não precise mais ter grupos de homens, assim. Para que isso seja um negócio, sabe, normal na rua. Eu saio na rua e não precise ir para um espaço específico. Eu tenho, sobre essa questão dos grupos mistos, é sempre uma pergunta que vem, assim, né? Sempre veio no Brotherhood, porque essa questão, né, do porquê homens se reunirem só com homens, se não é uma reprodução do que já acontece, clube do Bolinha, enfim, tem vários grupos de homens que já se reúnem por outros motivos, né? Não nessas questões, com essa vontade que a gente tem. E eu acho que exatamente o valor é esse, então ter um espaço em que não se reproduzam esses espaços que acontecem usualmente, e busque-se questionar os privilégios, busque-se questionar os nossos comportamentos, busque-se rever e tudo. Então, esse é um valor. E eu acho que é importante ter só homens, porque tem coisas que a gente precisa falar e a gente precisa conversar que às vezes as mulheres ou outros grupos não precisam ouvir, entendeu? É desnecessário esses grupos ouvirem isso, mas ao mesmo tempo é importante a gente ter um espaço para poder falar, para poder rever e aí abandonar esse tipo de comportamento. Mas é importante elaborar, né? Precisa ter um lugar onde as pessoas possam elaborar o que elas já viveram, o que elas já passaram. E aí, tendo um espaço em que eles se reconheçam iguais ou minimamente parecidos, ter uma segurança maior, um acolhimento maior para poder falar. Mas uma vontade que eu tenho, e a gente já tem feito, a gente já fez vários experimentos de fazer grupos mistos. Então, vários encontros do Brotherhood a gente já abriu para mulheres, e enfim, né, para quem quiser. E a gente sempre avisa, a regra é ser só para homens, né, mas a gente sempre avisa, agora esse é um espaço aberto. Por exemplo, a exibição do Silêncio dos Homens, a gente fez uma exibição no Brotherhood, do documentário, e foi aberto para homens e mulheres. A conversa depois foi com homens e mulheres. E foi ótimo. E hoje, só para a gente passar a palavra, tem um projeto nosso
é mais meu, assim, não é muito do Brotherhood, mas é um projeto de Campinas. Porque quando a gente exibiu o Silêncio dos Homens lá em Campinas, a gente exibiu no MIS, no Museu da Imagem e do Som. E aí Hum, começou um projeto, inclusive o Flávio, você deve conhecer, lá da Veleira, o Flávio tá Flávio junto. Oliveira. É. Lá no MIS, eles têm vários projetos de exibição de filmes. Então, tem uma sequência de filmes sobre feminismo, tem um espaço que chama Tela Preta, que é para passar filmes sobre a questão negra, racial. E Uhum. aí, eles abriram espaço para fazer uma sequência de filmes sobre masculinidades. E aí, a gente topou, só que aí começou, no começo desse ano, estourou a pandemia, né? Estourou Então, a pandemia. a gente fez um encontro lá de filme e aí, E, pandemia. Aí a gente foi para online. E aí, a ideia é sempre ser misto, é aberto. E aí, é super ah, rico, assim. Porque a gente legal. assiste um filme com a E, temática da masculinidade em volta, e e abre a aí, roda. meu, homens e mulheres conversando, assim. E aí é muito. Então eu acho muito importante a gente conseguir cada vez mais criar o espaço necessário para que questões sejam trabalhadas e que são necessárias que homens às vezes falem, mas é importante a gente não se fechar nisso e olhar que Uhum. o objetivo disso é para que a gente conviva cada vez mais abertamente socialmente. Então, quanto mais a gente conseguir mesclar e criar formas, eu acho que trazer, sabe, fazer às vezes uma parceria com um grupo de mulheres e aí fazer uns encontros de vez em quando, assim, eu acho que é super rico. Só a última coisa que eu vou falar, porque dá pra falar de muitas coisas Fica sobre isso. tranquilo. Mas um dos encontros mais potentes que a gente teve assim no Brotherhood, e todo mundo que participou lembra, foi no começo de 2019, a gente resolveu fazer sobre a temática do respeito. A gente estava fazendo sobre algumas temáticas, assim, a gente falou sobre respeito. E aí, dois encontros, a gente chamou mulheres, mas mulheres, assim, feministas atuantes, né? Então, ativistas, assim, que tinham algum projeto ou estavam efetivamente atuando, assim, em prol da causa. E amigas nossas, assim, que eu conhecia muitas delas, tinha um outro cara, o Rafa Rios, assim, do grupo que conhecia outras, a gente chamou. Inclusive tinha uma mulher trans também, duas lésbicas, enfim, a gente tentou ser negra, a gente tentou ser o mais diverso, assim. Perfeito. Meu, o encontro foi tipo, elas falaram e a galera só ouviu. A gente inverteu, porque a regra é de todo mundo falar e se ouvir. Nesse encontro foi tipo, elas vão falar, vão contar a história delas, e no máximo, se sobrar um tempo no As final, perguntas. pergunta. Pode fazer Uhum. pergunta e aí elas vêm e se respondem. Juro, ninguém esquece, se quem participou, ninguém esquece, assim, porque as falas, a forma como elas abordaram, e ao mesmo tempo a amorosidade na fala, e ao mesmo tempo a contundência, sabe, de falar o que precisa ser falado. Enfim, Uhum. então eu acho super rico e super necessário haver mais trocas, assim. E eu acho que isso faz muito necessário para colocar diante dos homens, né? Eu volto na questão do privilégio, de que existe um outro lugar de fala, que a gente Sim. não tem esse conhecimento, e a hora que você se depara com isso, a verdade fica tão clara na sua mente de que a gente precisa, né, abrir os nossos olhares e que a riqueza está aí. Eu vou resgatar aqui ó, algumas falas sobre ainda a questão do yin yang, da polaridade, né, entre o masculino e feminino, ou do equilíbrio que tem que haver. Aqui a Paula falou que ambos temos dois arquétipos, né, o masculino e o feminino. O importante é deixar equilibrado. Tive crises em relacionamento, pois o meu lado masculino estava mais elevado, e isso criava atritos em meu relacionamento. É interessante, né? O equilíbrio como uma forma de viver, né, e estabelecer as relações dessa forma. Só uma coisa, eu ia falar, eu esqueci aí que a gente acabou entrando no outro assunto. No Yin Yang, dentro do Yin tem o Yang, né? Tem a bolinha Tem Yang. a... Dentro do Yang tem o Yin. Então é isso, não é algo Sim, um e o outro. É tipo, um conversa, né? sim. Enfim, O Carlos França também falou que sobre o grupo de homens, né? Penso que é possível, só será possível que só será preciso que os homens e as mulheres conversem como se nenhum deles se sentisse o dono da verdade ou a dona da verdade. Então acho que isso também conversa com esse espaço. Mas aí tem um ponto que uma amiga minha, eu fiz essa pergunta porque uma amiga minha me perguntou, posso ir lá no grupo Hora H? Eu falei, olha, quando tiver uma sessão aberta, eu vou fazer questão que você participe. E aí ela depois me deu um feedback, falou, poxa, mas se vocês já têm tantos espaços entre vocês, por que esse precisa ser fechado? E aí eu disse, olha, quando a gente se reúne para falar de coisas que diz respeito à minha visão de mundo, às minhas crenças, às minhas interpretações, aí eu falo como homem participante de grupo mesmo. Eu tenho medo de ser julgado.
Eu tenho medo até de falar alguma besteira e ofender alguém por não, mesmo sem a intenção. Então, como você falou, ter um espaço em que eu possa falar, e ao falar eu me ouço, e eu ouço se aquilo não pegou bem, eu preciso rever esse conceito, eu preciso me construir. Por isso que eu usava o homem em reconstrução, porque eu estava tirando os tijolos daquele muro que eu criei em cima da minha personalidade, estou tirando esses tijolos e vou colocar novos tijolos, mas aí não para fazer um muro, mas para fazer uma ponte que estabeleça um diálogo saudável, né, equilibrando esse yin e yang, né, esses pontos. E aí o legal que está aqui, né, aqui a Thaís putz, a gente bateu um papo excelente hoje, que pode ser um espaço de treino, né, e de alfabetização emocional. Gostei muito dessa palavra, alfabetização emocional, né, porque nesse patriarcado, nesse machismo, os meninos não aprendem, né? Poxa, engole o choro, moleque, né? Onde já se viu? Homem não chora, né? Se você chorar, você vai apanhar. Se você apanhar na rua, você vai apanhar em casa. Então, poxa, a gente não tem essa alfabetização emocional. E aí ela falou ainda, aumentar o grau de sinceridade e restabelecer confiança entre os homens. E eu não sei se acontece no grupo, nessas sessões abertas que vocês fizeram e costumam fazer frequentemente, quando as mulheres estão presentes, se os homens mudam o tom de fala, mudam o jeito de falar, porque tem ali uma figura feminina e aí opa, então aqui eu preciso manter a minha máscara, a minha couraça de macho. Só antes de responder isso, tem um termo, né? Tem um distúrbio até para essa dificuldade emocional, chama alexitimia, né? Eu descobri ano passado, acho. Eu Essa descobri dificuldade em agora. conter os seus sentimentos e tal. É tipo, meu, é louco. É muito louco isso. E eu vejo em mim, né? Eu demorei, assim, para aprender já faculdade, assim, sei lá, a identificar coisas. Tem várias coisas que eu vivia passando, assim. Não, e você também tem uma Mas, experiência em CNV, né? Eu fiz algumas vivências de CNV e como é difícil você reconhecer a necessidade que você tem naquele momento. O nosso sim. campo, né? Nossas opções de palavras são muito limitadas. Não, a CNV eu acho incrível. Até você me lembrou, porque eu ia comentar quando você estava falando da violência, mas aí passou. Mas a CNV tem uma definição de violência para mim que é muito boa, assim, nunca mais esqueci depois que eu vi, né? Que é uma estratégia trágica para atender uma necessidade, assim, né? Quando eu entendi isso, eu falei, nossa, é claro, é óbvio, mas assim, é tão óbvio, é o simples que tá na sua cara, mas você não vê porque tá Sim, sim. embaçado. O óbvio muitas vezes precisa ser dito, né? Porque o que é óbvio para mim pode não Sim. ser óbvio para você, né? E aí para você vai ser essa verdade Exatamente. clareada, né? Muito bom. E os seus olhos veem coisas que eu não vejo. Mas assim, só respondendo a sua pergunta. Sim. E eu acho que é meio natural, assim, os homens mudam quando tem uma mulher porque tem esse lugar, né? Tem uma forma de como a gente cresceu e como a gente tem que se portar perante uma mulher. Então tem aquele lugar que você tem que se impor, assim, para passar aquela boa imagem. Então, tipo, não pode. Então, só de ter uma mulher no espaço, muda. Assim, Uhum. lógico, é super possível a gente não mudar mais, mas assim, no começo é muito claro, assim, e você vê o nível das falas, assim, das pessoas, dos homens principalmente. Muitas vezes a profundidade não é a mesma quando são encontros com mulheres. Eles não se abrem tanto e eles não falam, como você falou, né? Não são tão sinceros quanto seriam, assim, né? Uhum. E por uma necessidade, porque eu acho que é importante, tem que medir mais palavras, tem que estar consciente do que está falando, tem que estar. Tem uma outra interlocutora que está ali. Mas tem esse lugar próprio de não se ser cada vez. É uma Vulnerabilizar. busca de ser cada vez mais íntegro, né? Então, como a Uhum. gente consegue ser cada vez mais íntegro, não ter essas diferenças? E aí, esse é um caminho Sim, que pode ser trilhado, assim, individualmente e coletivamente. sim. E essa questão de estabelecer o diálogo, né, criando pontes, né, e não muros, né, porque aí que está a minha resposta para essa minha amiga foi nesse sentido, né. Ali a gente imagina os engenheiros sentados em cima de um projeto para construir uma ponte para abrir diálogos com pessoas que a gente, do nosso lugar de privilégio, sequer ouvíamos. Então Uhum. imagina que
essa confraria, essa reunião de homens é para isso, para a gente, então vamos lá, o tema é sexualidade, então eu vou olhar como eu me enxergo na minha relação com a minha sexualidade, quais são as sexualidades possíveis, como isso reverbera dentro de mim, e aí eu formatando isso dentro de um grupo, do ambiente seguro, eu tô pronto para olhar para o mundo e entregar o que eu concluo disso, ou qual é o meu pensamento disso, né? E é muito legal. E eu tô dentro do ORH, eu estou buscando fazer esse movimento, né? Então, na terça-feira que vem, dia 18, não dia 11, dia 18, eu convidei o Renato Morelli. Ele estava aqui, eu não sei se ele continua, que ele tem um perfil que chama Papo de Machona. Ah, sei, né? Cara, eu sou fã dele, da forma como ele aborda, da clareza e da didática que ele traz os temas. E fala de tudo, né? De transmasculinidade, de branquitude, de racismo, de militância, de LGBTQI+. Cara, então assim, e ele falou uma frase que me bateu profundamente, cara. Ele disse o seguinte, no post dele, tá lá na página dele. Me chamaram a vida inteira de bicha e gay, que eu esqueci que eu também sou homem. Sim. E, tipo, é uma coisa que nós homens, né, como eu falei, do nosso ponto de privilégio, da nossa ótica, muitos de nós, não, né, não posso falar por todos, mas eu vivi muito isso. Eu sequer considerava. Não, ele é gay. Nós homens héteros, né? É, sim. Nós homens héteros, exato. Nossa, não, ele é gay. E não era homem, não é homem, né? Então, assim, até como usado como ofensa, né? Então, retratando a homofobia. Então, Sim. E aí trazer esse diálogo para dentro do grupo é muito interessante. E aí eu acho importante, acho que, e aí voltando até nessa questão do porquê grupos de homens, né? Eu acho sempre importante a gente fazer um alerta também, né? Porque acho que como está surgindo muitos grupos, a gente também não sabe como são os grupos, né? Então é muito importante quem está conduzindo os grupos e como está fazendo, se esses grupos efetivamente têm essa visão de alguma forma questionar os lugares, ou se para não cair no lugar de só reforçar, né? Para ser mais um grupo para ficar reforçando aquilo que já Cair na existe, zona para de mais homens conforto. estarem juntos e tal, e ficar na zona. Então, tem isso. Não estou falando que todos os grupos de homens vão ser importantes, porque talvez tenham. Não, Sim. não duvido que tenham vários grupos por aí que não, talvez não. Mas tendo essa visão, e lógico que a gente vai reproduzir, né? Ninguém, nem nós que estamos em grupos, mesmo facilitando, a gente não está isento. Ó. A Sim. estrutura machista está aí, a Tá, estrutura nossa. racista, então a gente não está isento disso. Mas tendo essa busca, tendo esse olhar para sair desse lugar, é um começo para daí o grupo, de alguma forma, se movimentar nesse sentido. Né? Sim. E Então, acho importante isso. o Porque brother, trazendo esses temas, né, você trazendo para o seu grupo e tal, já é uma forma de não reproduzir sim, aquilo que a gente já está de acostumado. Né? abrir a conversa, né? O Brotherhood, de alguma forma, tem alguma característica terapêutica ou não? Como é que Não, não. vocês falam, como é que vocês se definem? Não, é um grupo reflexivo, assim, né? Lógico que tem efeitos terapêuticos, né? Tem Uhum. encontros que são incríveis, assim, né? Não dá nem para descrever e sei lá. Mas não é a Mas finalidade. não é, nunca foi o objetivo. Ah, legal. É como o hora H. Acho que esse é um ponto que eu sempre deixei muito claro, né? Tem, às vezes, homens ali que são psicólogos, mas eles Sim. estão ali como homens participantes e não são responsáveis pela condução terapêutica do grupo, né? Então E também chegam muitos homens com problemas emocionais e psíquicos, assim, né? Então, seja ansiedade, depressão. Nosso grupo já veio gente que tinha acabado de passar por um momento de burnout, então, tipo, Uhum. mas ali não é o lugar para, vamos dizer, tratar essas questões, né? É um grupo de apoio, muitos deles às vezes tinham acompanhamento psicológico, e aí, em paralelo, às vezes participavam do grupo, como uma outra forma de apoiar, né? Porque Uhum. é isso, né? A saúde é integral também, né? Então tem Sim, não só sim. o trabalho formal, participar de grupos de masculinidade pode ser muito saudável para a saúde psíquica de todos nós, porque a gente sofre com essa questão toda também. Uhum. Teve algum tema que você já levou que, causou, assim, uma dissidência ou parte dos homens, ou um tema que você colocou, vocês trouxeram e ficou um silêncio, assim, sepulcral, ninguém falava nada? Cara, acho que posso.
não vejo assim nenhum que teve isso. Bom, teve esse com as mulheres, mas essa era a proposta, né, de ficar em silêncio mesmo. Mas eu acho que o que a gente recebeu, que eu vejo que tem, que é um ponto cego, assim, né, de muitos, principalmente dos homens brancos, assim, essa questão do racismo, né? Então, quando a gente trouxe, a gente fez um encontro bem, foi bem grande, agora já no meio da pandemia, né? Ah, eu Online, participei assim. desse. Você participou? Foi no Brotherhood Brasil, não foi o de Campinas, né? Foi no Brotherhood Brasil. Em Campinas a gente fez, só que a reação foi diferente, assim, porque acho que quando o grupo é menor, tem um outro Tem mais espaço, assim. troca. Uhum. Mas aí naquele grupo maior do racismo, eu percebi, assim, principalmente dos homens brancos, né, essa dificuldade, assim, um desconhecimento do tema, uma dificuldade de lidar com isso, de saber como se portar, de como estar nessa questão, do que falar, da onde falar. Uhum. Então, conversando com alguns participantes, assim, depois, né, a galera que veio, e até que nem nesses encontros online tem vindo gente de vários lugares do Brasil, né? A gente quebrou fronteiras, assim. Sim, sim. Então, aí, conversando com algumas pessoas, eu percebi. Então, acho que trazendo dos mais recentes, assim, né? E aí a gente fez um que foi muito potente também, eu não sei se você viu, mas aí foi já com a causa indígena. E aí Hum, também a gente chamou 5 ou 6 lideranças indígenas. Aí tinha um líder indígena que fica Pataxó, que legal. Funiô, que é Guarani. E aí só eles falaram também, nesse caso, porque, enfim, também tinha muito desconhecimento. E aí eu ouvi de muita gente, assim, e muitos falaram mesmo abertamente, agradecendo por não ter esse conhecimento, assim. Que Então eu legal. acho que, voltando no que eu acho que foi o Ziza, né, não sei ele de novo que falou, nessa questão da cultura eurocêntrica colonizadora que a gente tem aqui. Então a gente Sim. não, no geral, os homens brancos não entram em contato com a cultura negra, com a cultura indígena, é super, né? Então isso é um É um problema. ponto que É, tem. e a gente precisa problematizar isso, né? Eu participei no Brotherhood sobre branquitude, lembrei agora. Faz Ah, um, tá. faz um mês, se não me engano, faz um mês tinha. Brotherhood Brasil tinha acho que 120, não, tinham 80 participantes, 90 participantes. Mas Esse foi depois. A gente fez primeiro o de racismo, aí depois a gente fez o de branquitude. e eu acho que a gente precisa problematizar isso, né, de trazer para os homens essa consciência desse eurocentrismo, o androcentrismo, a branquitude não é como a branquitude como ela é, mas como a gente trabalha a branquitude de uma forma crítica, né, se colocando, assumindo esse lugar de privilégio, reconhecendo esse privilégio e olhando para as outras cores, digamos assim, né, para as outras recortes, né, sociais e raciais, como pessoas que infelizmente não tiveram o mesmo acesso por toda a herança histórica, cultural que lhes foi imposta, né? Então E é tão importante quanto o básico, assim, igual você falou, né, essa questão dos homens homossexuais. Só da gente falar, eu sou homem hétero, automaticamente, se você é um homem hétero, tem que ter um homem que não seja hétero, certo? Então, sim, só da sim. gente se nomear, então, e a gente falar, eu sou um homem branco. Então, se tem um homem branco, só da gente se racializar, já amplia o olhar para Você já outras reconhece. possibilidades. Né? Então, Perfeito. às vezes é tão básico e simples quanto a gente falar isso. Eu sou um homem branco. Daí as pessoas falam, Uhum. é verdade, eu tenho um homem negro. Sim, E sim, isso é sim, tão pequeno, mas já faz uma diferença, entendeu? sim. Pô, eu vou querer o contato desses seus contatos, sabe? Porque seria muito legal trazer pessoas que tragam essa experiência da causa indígena, que façam que estabeleçam esse diálogo conosco. Seria muito rico essa troca. Muito legal. E na Como que tá pandemia, de tempo aí? Eu não sei se isso aqui cai, daqui a pouco vai cair, não vai não? estamos com 30 minutos. Eu tô aqui pela live do Caetano, ainda não começou. A gente tá com 30 minutos.